Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Com algumas semaninhas de atraso, mas eu trouxe aqui mais um vídeo para a gente ver um pouquinho das características do mundo micênico. Hoje eu quero falar um pouco sobre a cerâmica. E aí, antes da gente entrar especificamente na cerâmica micênica, só lembrando ou, né, apresentando aqui para quem não conhece ou não está acompanhando todos os vídeos, ah, que a cerâmica é considerada um dos principais vestígios arqueológicos, além das estruturas construídas em pedras, porque é material não orgânico e tem uma grande durabilidade, né? E eu trago isso de novo, né? Estou falando, para quem nunca tinha ouvido falar, porque eu já discuti um pouco de cerâmica quando eu discuti datações, né? Os métodos de datação, né? Então, a cerâmica é um material abundante, bastante resistente, né, que permite os dois tipos de datação, tanto a datação relativa, né, que é a partir dos estudos das formas, das técnicas de fabricação, e dos estilos decorativos, né, você vai fazendo ali uma classificação, percebendo esse desenvolvimento ao longo do tempo e estabelecendo fases, e aí fazer uma datação relativa. E também ela permite datações científicas, que a gente chama, né, de datações absolutas, principalmente a técnica da termoluminescência. Então, a cerâmica é um material importante, é bastante abundante, né? Eu vou mostrar aqui, né, no Mediterrâneo, principalmente, né? A gente tem vários camadas estratigráficas que são totalmente preenchidas com cerâmica, tem vários depósitos com cerâmica, e além desses estudos, né, de classificar o desenvolvimento de cerâmica ao longo do tempo, né, a gente tem também estudos científicos da origem da argila. A argila tem, né, as fontes de argila têm variam, né, nos seus componentes químicos. Em alguns casos, a gente consegue determinar se a cerâmica foi produzida localmente ou se ela tem a origem em outro lugar, porque cerâmica também permite, né, em geral, a fabricação de artefatos portáteis que podem circular, e como um dos usos da cerâmica é fazer vasos de armazenamento, né, então também ela pode ser feita em outro lugar e viajar bastante. Então, é um material para arqueologia bastante interessante, bastante importante, né? Antes de eu ir pro material propriamente dito, né, para quem acompanhou um pouco a discussão ali, os vídeos de linear B, é, a cerâmica aparece, é importante no linear B, então eu trouxe aqui os pictogramas, que mostram as diferentes formas das cerâmicas que estão presentes nos registros em linear B. Eu vou chamar a atenção para este aqui, né, que a gente chama na literatura especializada de vaso com alça em estribo, porque logo na entrada ali, eu estou falando que essa aqui é a discussão 10.1, porque eu vou dividir em duas falas, porque eu quero trazer um vídeo daqui 2 semanas, se tudo der certo, só sobre o vaso com alça em estribo, que é a marca registrada da cerâmica micênica. E foi que eu estudei no doutorado também, então eu queria trazer um pouco dos resultados da minha pesquisa. No linear B, nem todos os vasos têm nome, né? Mas no linear B, este aqui é chamado de carareu. Lembrar também, para quem assistiu, né, os vídeos sobre decifração, né, quando o Ventris ali chega no final do processo para descobrir ali que o linear B registra o grego, foi esse documento que comprova essa tese que era bastante polêmica na época, né? Então aqui a gente tem vários vasos e eles, os pictogramas desses vasos, mas eles também são nomeados, né? Eles também estão escritos em linear B. Então a gente tem aqui no primeiro, que é um trípode, né? E a gente tem escrito em linear B trípodas. E é, e assim por diante, né? A gente tem esses dois vasos com três alças, que a gente chamaria de alças, né? E eles são descritos como três orelhas. Aqui um com quatro alças, que é chamado de quatro orelhas, e um sem alça alguma, também chamado sem orelha, linear B, né? Então, eles são, tem uma certa redundância aqui de você trazer o pictograma e fazer uma certa identificação, dos vasos. Então, percebam como a cerâmica é importante, não só para o vestígio arqueológico, mas também para os estudos do linear B.
Para fazer essa fala aqui e não ficar muito longa, porque, como eu disse, né, já no outro vídeo, essas datações que a gente tem relativas, que a gente chama de para os minoicos, né, para o período micênico, desculpa, para o período micênico a gente chama de eládico, e para o período micênico especificamente, eládico recente, né, para o continente eládico, né, para Creta é minoico e para as ilhas do Egeu é cicládico. Então, para o continente eládico e o período micênico eládico recente, ele é dividido, né, em eládico recente um, 2, 3, e depois tem as subdivisões, A, B, tem que ser, e pode ter subdivisões das subdivisões, né? É baseado exatamente nesses estudos cerâmicos, de fases cerâmicas de estilos que predominam, ou seja, na forma, ou seja, nos motivos decorativos, em alguns casos, técnica de fabricação também. Ia ficar muito extenso, na verdade, o que eu pensei aqui é agrupar por momentos, por fases bem definidas, né? Então, a gente vai ver primeiro momento, né, que corresponde ao ládico recente 1 e 2A, que é o período de consolidação ali, né, de consolidação, né, na verdade, de formação do que é ser micênico, né, os povos já chegaram, se estabeleceram, entraram em contato com a população local e principalmente entraram em contato com Creta, com os minoicos, né, então a gente tem esse momento de formação de ser micênico. Depois, o 2B até o 3A1 que é o momento de consolidação de um estilo micênico propriamente dito, com características próprias, e uma terceira fase, eu não vou me alongar aqui na fase 3C, que é uma fase de declínio já, né? Eu vou ficar no período micênico, tá? Que é 3A2 e B, que é o auge, né? O momento em que eles ocuparam vários territórios e essa cerâmica micênica vai ser difundida ou pela presença micênica ou por um comércio que vai acabar abrangendo todo o Mediterrâneo. Então, nessa primeira fase ali, são 200 anos, a gente tem que ter sempre isso em mente, a gente tem claramente uma forte influência da ilha de Creta, né? De uma cerâmica minoica. E alguns estudiosos pensam até na presença de artesãos cretenses no continente, né? Porque é uma cerâmica que copia muito, né? Com uma certa habilidade até as técnicas e decoração, as técnicas de fabricação e decorativas dos minoicos, né? Mas ao mesmo tempo que, de novo, são 200 anos, a gente já vê o desenvolvimentos, né? De um estilo próprio tanto nas formas, por exemplo, o caso, né, do vaso Constance Tribo, né, que ah, provavelmente foi desenvolvido em Creta, mas ela vai ser aperfeiçoada aqui pelos micênicos e vai ser uma cerâmica que eles usam bastante, né, mas também nos motivos decorativos, né. Então, eu trouxe aqui uma ânfora que foi produzida no continente, que tem muito, tanto da forma quanto dos motivos decorativos minoicos, mas não é exatamente minoico, né. Então, pode ser tanto artesãos micênicos em contato com os minóicos ou artesãos minóicos ali trabalhando no continente. Depois a gente tem a consolidação aqui de estilos micênicos de forma de decoração. A gente vê principalmente nos motivos decorativos, né, uma tendência micênica a maior abstração e também arte figurativa, que eu vou trazer aqui mais para frente, né? Não coloquei aqui, mas é bom lembrar. Os motivos, e vou tratar de pintura principalmente, né? Os motivos minoicos de Creta tendem a ser mais naturalísticos, né? Então a gente tem muito decoração com vida marinha e plantas, e tende a ser bastante naturalístico e detalhado, enquanto o estilo micênico, que tem uma influência inicial desses motivos decorativos de Creta, com o tempo eles vão caminhando para um estilo próprio que é mais abstrato. A gente vai ver isso também. Eu vou trazer um motivo decorativo para a gente ver como é que vai se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Então, a gente aqui já tem uma cerâmica produzida no continente, já com a técnica de fabricação dominada, né, bastante desenvolvida, mas a decoração começa a tender para uma maior abstração das formas, né? E aí não é uma coisa que eu vou trazer aqui, mas aí pesquise um pouco sobre cerâmica minoica para vocês verem que realmente há uma influência, mas não é exatamente o mesmo tipo de decoração.
ali era um já, né? E quando a gente chega no terceiro momento, a gente tem vários estilos circulando, né? Mas o mais comum aqui, o que interessa pra gente, né? O mais difundido, é o chamado exatamente Koiné Style, que é do Gego Koinos, Koiné, né? Que é comum, compartilhado. E a gente vê nessa cerâmica micênica, né, uma uniformidade de forma, das formas, uma padronização, né, os motivos decorativos e uma grande difusão em todo o Mediterrâneo. Então, é um momento que é fácil reconhecer uma cerâmica micênica, que a gente vê a técnica de fabricação, a gente vê determinadas formas, principalmente o vaso com alça de estribo, e a gente vê motivos decorativos específicos que a gente consegue identificar, né? Então a gente vê aqui bastante, já bastante abstrato, né? A decoração. Então aqui a gente tem não só a consolidação, mas a difusão dessa cerâmica numa área geográfica bastante considerável. Então, por exemplo, eu vou trazer dois temas pictóricos, né? O do polvo, e a gente vai ver aqui eles ficando cada vez mais abstrato ao passando os séculos, né? O primeiro que eu vou trazer é minoico, né? Então, para dizer que eu não apresentei a cerâmica minoica, né? Para vocês verem um estilo extremamente naturalista de representação do povo, mas a partir daqui a gente vai começar a ver ah, a cerâmica micênica, né? Então, num primeiro momento, e aí a gente tem essas três fases, né? A gente tem esse estilo que é influenciado por Creta, imita Creta, mas a gente consegue dizer que não é cretense, 100% cretense. E aí, com o passar do tempo, isso vai ficando cada vez mais abstrato, né? A gente tem essa tendência a uma abstração, a um gosto micênico, por assim dizer. Até a gente chegar no meu preferido, que é esse povo aqui que parece que vai te hipnotizar, né? Que perdeu todas essas características mais naturalistas, mas não deixa de ser um polvo, né? Então, e esse é um vaso com assim estribo também, então eu gosto bastante, ele vai voltar. Então, mas aí dá para ver um pouco do que eu estou querendo dizer do desenvolvimento de um motivo decorativo que é micênico, que é facilmente identificável. A arte figurativa também a gente vai ver em cerâmica micênica, eu vou trazer três exemplos, né? Então, o exemplo do carro, da carruagem, né? É alguma coisa que a gente não vai ver em Creta, então é um tema muito caro. Não é tão difundido, mas aparece na cerâmica micênica, que um outro, né? É uma outra forma de representar a carruagem, o carro e assim por diante. E o famoso vaso dos guerreiros, que já apareceu aqui, porque a gente analisou, né, a casa, o edifício ali em Micenas, da onde vem esse vaso, né? Então, a figuração humana é alguma coisa também que aparece no repertório cerâmico micênico. E por fim, só para introduzir um pouco do que a gente vai ver na próxima daqui 2 semanas, né, no próximo vídeo, o vaso com alcinha estribo, né? Então, eu vou falar um pouco das suas características e de como ele se desenvolve, qual a importância dele para o mundo micênico, mas o que eu já queria trazer ele aqui, né, então, o nosso povo aqui, de novo, né? Lembrando que ele é um vaso com alcinha estribo, e ele pode aparecer de várias formas, é uma forma ela é bastante utilitária, porque ela tanto tem a função de armazenamento de líquidos, né, como de transporte. E como ela tem esse gargalo deslocado, né, ela evita que o líquido saia porque está sendo transportado, você tem um maior controle, né, do líquido que está ali dentro. É uma forma muito difícil de ser feita, eu vou explicar isso, né, mas muito funcional. Então, e aí ele vai ter em várias formas, né, ele vai vir desde os mais pequenininhos, né, com uma cerâmica bem fina, né, com as paredes ali do vaso bem fino, né, bem delicado, bem redondinhos, assim, os menorzinhos, né, podem ser mais achatadinhos, mas eles vão crescendo, né? Então, eles podem ter um tamanho médio. Desses dois, os menorzinhos e esses de tamanho médio, a gente vê que a circulação é mais restrita, então, provavelmente um uso doméstico, né? De alguma coisa do tipo onde foi produzido, no mercado ali, do lugar até a casa de alguém, até eles vão crescendo e vão ficando grandes o bastante para, como esse aqui, para ser de transporte, né? Então, a gente vê que e eles são bem padronizados, esses de transporte, que eles vão variar, e aqui a gente também vê, né, até porque ele é grande e tem que aguentar o transporte,
a parede é mais grossa, né? Então ele não tem um acabamento tão sofisticado, mas ele cumpre a função de servir para transportar. A gente vai ver que eles vão ser transportados por grandes espaços geográficos, né? E são esses maiores de transporte que trazem inscrição linear B, que foi o que eu estudei no meu doutorado, né? Então, também quero trazer um pouquinho sobre essas inscrições e discutir um pouquinho para vocês quais seriam as funções e por que escrever num vaso, que não é fácil, né? Então, era isso que eu queria discutir com vocês hoje, apresentar um pouquinho da cerâmica micênica, vocês entenderem um pouquinho como funcionam as fases, os principais períodos, as principais características. Então, semana que vem a gente fala um pouquinho mais sobre o desenvolvimento desse vaso, que é específico do mundo micênico, que é o vaso com alças mistral.